E falando sobre isso, em termos de a mudança de mindset, a mudança de atitude que a gente tem que ter perante essa transformação, essa nova era, nós convidamos aqui um grande amigo, o Bob Wollem. O Bob Wollem já participou no Summit em 2017, a gente estava lembrando agora, né, Bob? Já fez vários encontros conosco. E ele vai falar justamente sobre isso, a mudança do mindset. Tá? A mudança que a gente tem que fazer aqui, em cima, para a gente encarar essa nova era em termos de modelar o futuro. Bob, welcome. Muito obrigado, querido. Tem um clicker em algum lugar. E o meu tempo deve estar ali. Bora lá. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado, grupo de atendimento de negócios, todos os diretores. Vocês estão fazendo um belo trabalho. Estava lembrando aqui quando eu cheguei, que há 3 anos atrás, eu vim... 3, né? 3. Eu vim fazer uma provocação de como a indústria ia mudar, né? E eu vi muitas caras assim, meio tipo, será, não será? Pô, o cara é futurista, tal. 3 anos depois, mudou. Mudou, né? Radical. Então, quem ainda não mudou, ou quem está nessa toada do que o Sr. Martin falou aí, de abraçar o novo com velocidade, etc., eu vim aqui fazer uma provocação mais pessoal hoje. Eu não vou falar da indústria, eu vou falar das pessoas e provocar vocês nessa minha meia horinha aqui para que cada um de vocês saia com alguma pulguinha atrás da orelha. Esse aí sou eu, esse aqui é o Nico, esse aqui sou eu, a gente viajando de Kombi pelo Chile. É uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de mostrar, que isso também faz parte importante da minha vida. Mas de lá para cá, eu saí do Grupo ABC, montei uma network com Basinho Ferraz, e faz 1 mês que eu mudei minha vida de novo, aos 50 e poucos anos, e estou agora como Chief Strategy Officer da CIT. Sigo também com a minha empresa de investimento, onde eu faço investimentos em startups, early stage. Eu gravei, faz acho que uns 2 meses mais ou menos, um podcast no Projeto Draft. Eu fui convidado ali, um podcast muito interessante, retrato, que fala de assuntos de gente, sobre gente, falando de gente. Tem 3 gentes ali, mas enfim, é um momento muito interessante onde eu abro, tiro as minhas máscaras, tiro os meus véus e me exponho nesse processo de transformação pessoal que dá origem a esse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Então, é sobre mindsets. Para resumir isso, eu vou falar rapidamente do contexto, muito rápido. A gente está vivendo o fim da Revolução Industrial. Privilégio, na minha opinião, a gente está vivendo o fim de uma era. O fim de uma era não é um negócio que acontece com uma data marcada, provavelmente acontece em 20, 30, 40, 50 anos, não vai dar para saber tão precisamente quando é esse fim. Mas é o fim da Revolução Industrial e o começo da Revolução, talvez, da informação, do conhecimento. A gente não sabe exatamente o nome que isso vai ter. E a transformação de negócios não tem como não ser enorme e intensa, como o Sr. Martin falou. E o propósito também é uma coisa que chega muito forte, né? Então, é um primeiro momento que nos deixa com essa sensação de a gente estar justamente nesse barco, e todo mundo deve ter visto esse filme, e todo mundo sabe onde ele termina. Mas, 3 primeiras provocações. Simplesmente a discussão se é bom, se é ruim, para onde vai, para onde não vai, ela costuma ser muito paralisante. A assunção, o reconhecimento de que é a melhor coisa. A segunda coisa não é sobre você ou sobre a sua empresa, é sobre o todo. Não take it personal, porque não é pessoal, né? E qual é a grande mudança que aconteceu no mundo de 20 anos para cá, na época que o Sr. Martin começou, há 33 anos, você falou, né? Quando ele começou. Tem uma única coisa que mudou, a velocidade da mudança. O mundo é um bicho mutante, mas a velocidade aumentou. E com a velocidade aumentando, um monte de ciclos não conseguem mais ser encerrados.
o ciclo acadêmico é um típico. Não dá mais tempo de formar um professor, ele trabalhar um pouco, ele começar a dar aula, ele ensinar alguma coisa e os alunos se formarem e irem trabalhar e aquilo que ele ensinou ser atual. Não dá mais tempo. Então, essa é a grande mudança. Aí eu organizei 3 coisas aqui, que eu vou falar rapidamente sobre mindset, eu vou falar sobre pessoas, eu vou falar sobre o trabalho, depois eu dou alguns hacks que eu mesmo vivi nos últimos anos e especialmente esse ano, dou algumas dicas, alguns atalhos, e depois eu termino explicando por que tudo isso. Então, tem algumas coisas óbvias, mas às vezes nem tanto, né? Eu gosto de chamar a atenção que é sobre o mindset, né? Quem aqui comprou um CD no último ano? Quem é um ali? Quem comprou uma música no iTunes no último ano? Um lá, empatou, certo? Quem ouviu Spotify no último ano? Pois é. O que mudou não é sobre tecnologia, é sobre hábito, é sobre mindset. O meu filho de 5 anos, ele não consegue entender que um dia a música foi comprada. Música se ouve. Ele não consegue entender isso. O mundo do conteúdo, óbvio, né? Vou usar meu filho de novo. A gente tinha, na verdade, essa semana a Bia tirou fora, a gente tinha uma Stupid TV no quarto ainda. Agora estamos sem TV, e uma Smart TV na sala de TV. O Nico não consegue entender o conceito de uma Stupid TV. Ele não consegue que alguém manda ele ver aquilo agora. E quando eu começo a olhar para ele, eu também não consigo entender mais. E aí ninguém ligava mais a Stupid TV. E aí a Stupid TV foi embora. Então, a mudança é muito mais profunda. Até numa coisa do nosso dia a dia, que é ter um carro, está virando usar um carro. Mesmo os apaixonados por carro estão mudando tão fortemente o mindset que eles querem até usar um carro por mês diferente. Não dá para comprar um carro por mês diferente, mas dá sim para alugar um carro por mês diferente. Dá para fazer um share. A nossa vida linear versus uma vida omni, a gente talvez saiba, mas talvez a gente às vezes não realiza de como a gente tinha um ciclo, né? Acordava, lia o jornal, ligava o Bom Dia SP, ia um pouco para o mundo das notícias, depois talvez deixasse filho na escola, para quem já tem filho, ia para o mundo do trabalho, e a não ser que tocasse no telefone, você estava num mundo separado do trabalho, e assim era a vida. E hoje ela é full, o tempo inteiro, tudo misturado, tudo agora. É óbvio isso aqui, é absolutamente óbvio, mas vocês já pensaram nas implicações disso? Vocês já pensaram nas emoções que vocês levam e trazem, levam e trazem, levam e trazem, levam e trazem o tempo todo, trabalhando, vivendo, curtindo, na praia, no trabalho, quando entra um zap da família, quando você está no trabalho, quando entra um zap do filho, quando você está no trabalho, quando entra o trabalho, quando você está na praia com o filho. É uma loucura. A algoritmização do mundo, né? Vocês já receberam, já perceberam, talvez, não sei se se deram conta, que agora, quando você compra uma passagem aérea, ela entra no teu calendar. Maravilhoso. Mas o que os grandes bancos, o que as grandes empresas de telefonia estão fazendo igual para a gente? Tem uma mudança de mindset. A gente está vivendo no mundo da abundância, saímos do mundo da escassez, onde... né? Todo mundo desejava uma certa coisa e você fazia um esforço para vender aquela coisa. E a gente foi para um mundo onde tem coisas e serviços demais e ninguém deseja nada. É uma mudança muito profunda de mindset. Olha quem lida bem com isso. Apple tem iPhone para todo mundo, mas a gente sempre tem a sensação que o nosso é o último que está disponível na loja. Não é? O mundo era um mundo hierárquico e agora está virando um mundo fluido. Isso aqui é complexo, dá para a gente falar horas, mas muda estruturas de empresas, muda jeito de pensar. O Sir Martin ali, ele insiste toda vez que ele não tem uma holding, ele não tem uma coisa piramidal, ele tem um one P&L. É isso, ele quer fazer uma coisa fluida, ele quer pegar esse mundo. O protagonismo do consumidor é outra coisa real, né? Uma vez eu estava discutindo com alguém de um banco qual era a diferença entre eu mesmo mexer no meu limite do Nubank e eu botar 3 cliques, esperar, dar um send e esperar que o banco me autorizasse. É
toda a diferença do mundo. E o pior de tudo, o banco sabe tudo sobre mim. Ele já poderia, mesmo que o sistema esteja fora do ar, ele poderia me dar um ok. E depois, quando ele entrar no ar, se eu não merecia, ele mesmo me trava. Quando o Nubank vai lá e deixa eu escorrer o botãozinho do aumentar o meu limite, ele está passando para mim o protagonismo. Isso faz uma diferença fundamental. É sobre propósito, é sobre significado, Massive Transformative Purpose, Golden Circle e tudo mais. Bom, então, desse primeiro bloco, né, saiba que você não sabe. Essa é a minha preocupação, minha provocação. Né? Se você está entendendo muito, explicando muito, provavelmente você não está entendendo nada. Se você está fazendo muita pergunta, você está entendendo que o mundo é assim. Tem que co-construir. Aí, sobre pessoas. É sobre isso, estúpido. Eu faço algumas provocações, vou fazer elas rapidinho aqui. A primeira é, tipo, vai ficar de fora? Não vai brincar? Por que ficar de fora? Fear of missing out dá em todo mundo. Zuckerberg tem fear of missing out. E ok. Se ficar demais, relaxa. Desconecta, sai um pouquinho do circuito, mas ok, é isso mesmo, é demais para todo mundo, mas faz parte. Uma coisa muito importante é você sair do pensamento do destino para onde nós vamos, e tem pessoas assim dando voltas e voltas e voltas, que a gente tem certeza que a gente quer ir para lá, mas a gente não sabe mais onde é lá, o lá muda de 3 em 3 meses, então comece a entender que talvez a jornada seja mais importante, né? A construção da jornada seja mais importante do que exatamente um destino que muda tanto. O mundo não é mais de soluções prontas, e sim de proxies para a gente refletir. Né? E você pode adotar uma postura de pedra, de estar fechado em tudo isso, ou ser uma enorme esponja. Como mostra o desenho, tudo pode ter efeitos bizarros, mas também pode ter efeitos lindos ser esponja no mundo do conhecimento. Né? E você pode optar por participar de tudo isso ou ficar olhando de fora. Vira e mexe, eu encontro aquelas pessoas que dizem, eu sabia que ia dar errado. E aí, você participou, você aprendeu, você conheceu, você é o mesmo cara de 10 anos atrás ou você mudou? Aí dá aquele turn. E, obviamente, sem sofrimento não tem ganho. Né? E as duas últimas provocações são que para mim, o grande aprendizado nesse mundo mutante é seja humilde, saiba que você não sabe e ok. E seja humilde de verdade, de boa. Quem está fazendo diferença nesse mundo é quem está menos em si mesmado no seu próprio conhecimento, no eu sei, no eu faço, eu controlo, e está sendo mais humilde, está sendo mais esponja. Então, desse segundo bloco, qual que é a provocação? Conheça-se. É uma oportunidade maravilhosa, é um tempo de angústia e de provocação, mas que, como eu estou provocando vocês, permite essa coisa do autoconhecimento, da gente ir um pouco para dentro, e não simplesmente ir no automático. Talvez até uns 15, 20 anos atrás, o ciclo áureo da Revolução Industrial, muita gente, alguns mais velhos aqui podem ter sentido isso, foram num certo automático, porque dava para planejar. Tem mais conforto? Um pouco. Mas se você fez uma escolha errada, você também foi no automático, você levou uma vida no automático. Agora, a gente está num momento de muito mais desconforto, mas também de construção. Você pode levar a tua vida para onde você mesmo quer. Aí o terceiro item sobre trabalho. Né? O impacto vai chegar para todos. Até para a Apple. Aquela pergunta que eu fiz no começo, que deu um CD e um iTunes, fez a Apple ter que correr atrás. Em 10 anos, a própria Apple foi disruptada e está correndo atrás. Né? Sem falar em todos os outros. A transformação digital está mudando radicalmente o trabalho. Ah, mas isso aqui é uma notícia ruim? Depende de como você olha. Porque tem muitos novos trabalhos sendo criados. Por quem? Pela gente mesmo. E aí? Por que aquele novo trabalho que está sendo criado não pode ser para você próprio? Né? É fácil você olhar que está sendo criado por um moleque
community leader e você fala, ha, isso não é relevante, mas você não está pensando que talvez tenha trabalhos interessantíssimos que tenham mais a ver com você mesmo, que você podia se criar. Você poderia sugerir para o seu chefe, para a sua empresa, porque este é o momento onde as pessoas não têm as respostas, trazer algumas delas pode significar uma co-construção interessante. O mundo está mudando as relações de win-lose, onde alguém tem que ganhar, alguém tem que perder para outros ganharem, por uma coisa mais win-win-win. O que são os três aí? Pessoas, pessoas e o planeta. Olha que momento interessantíssimo. O mundo nunca esteve tão bem. Um monte de estudos mostram isso. Saneamento, educação, alimentação. Proporcionalmente, o mundo nunca esteve tão bem. A Revolução Industrial teve um benefício maravilhoso para a civilização. Com a internet, então, a gente tem conhecimento e educação espalhado para o mundo praticamente gratuito. Qual é o momento que a gente está vivendo? O fim do ciclo industrial, combinado com talvez, muito provavelmente, certamente, uma saturação do planeta. Olha quanta oportunidade, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente conhece, de reinventar o planeta. Cabe a gente. Cabe a gente construir isso e ir em relações melhores. E em relações melhores, né, dão mais lucro. Olha, interessante, né? E o futuro do trabalho é sobre imaginação, criatividade e estratégia. Né? A gente fica reclamando de automação, de robôs, mas é legal a gente dirigir um caminhão por 12 horas por dia? Na verdade, ou ser o cobrador do ônibus, ou ser um manipulador de uma peça numa fábrica? Not really. Mas a gente está tenso com tudo isso, que todo dia sai no jornal não sei quantos mil empregos serão acabados por automação, planilheiros, mídia, são caras que estão, vai ser tudo automático. Já é. Tem gente do Google. O Google é patrocinador, certo? Então, já automatizou uma parcela enorme. Mas, se a gente lembrar que nós, seres humanos, somos seres criativos, de imaginação, e que conseguimos, diferentemente das outras espécies, construir o futuro, prever o futuro, pensar o futuro, desenhar o futuro, a gente está entrando numa era onde tudo isso vai ser mais possível. E tudo que é bem repetitivo, bem automático, vai ser feito por um robô, ou um computadorzinho. Digital não é sobre disciplinas, é sobre um comportamento. Né? Harvard Business Review, quem diz isso, não sou eu. Isso, é óbvio que digital é sobre um conjunto de disciplinas, mas ele é tão omni, blá, 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 que ele está mudando comportamentos. E o meu bloco inicial dos mindsets, ele está provocando isso. Eu não quero saber como funciona o Netflix, eu quero saber que uma vida linear não faz sentido. Não faz sentido para o Nico, e em 10 minutos depois que eu ouço ele, também já não faz mais nenhum sentido para mim. Como isso tudo é feito, não sei nem se é relevante, mas o comportamento mudou muito. Se você se sente preparado, repense. Ninguém está. Eu adoro dizer isso. O Zuckerberg não está. Tem uma diferença. O Zuckerberg faz. Ele testa, ele experimenta. Essa é a diferença. É a atitude. Tecnologia vai mudar os empregos. E nem o seu, nem o meu, nenhum de nós está fora dessa estatística. Né? Mas, de novo, você pode ver a estatística e tem profissionais no mundo aí que estão olhando, sei lá, jornalistas que se formaram nos últimos anos, eles estão olhando que, nossa, eles pegaram o pior do ciclo. E pode ser verdade, porém, nunca se produziu e se consumiu tanto conteúdo no mundo. Obviamente que isso não é mais em formato de jornalismo. Né? O mundo está maravilhosamente bem servido de produção e consumo de conteúdo. O que eu acho brilhante, democrático, porque conteúdo é expressão. Tem uma profissão bem Revolução Industrial, tanto que o nome dela está ligado a jornal, que é um troço recente, que está ligado a papel, que está numa reinvenção. Mas conteúdo, problema zero.
Um jornalista, recém-formado ou formado há mais tempo, ele tem que fazer esse shift. Se ele ficar pensando em jornalismo, ele errou a viagem. Se ele ficar pensando em conteúdo, e se ele botar empreendedorismo, ele vai perceber que ele tem um conjunto de oportunidades enormes para fazer coisas. Então, desse bloco, é o reinvente-se. Essa é a provocação, né? É um processo duro, eu passei por isso, eu vou dar uma pincelada rápida no próximo bloquinho antes da gente terminar, um pouco disso, mas, até pelo fim eu vou mostrar, mas eu vivo aos 50 e poucos anos, portanto, com a maior moral do mundo, porque sou velho, um processo de transformação. Eu vejo velhos falando no meu tempo, eu dou tapa na cara. E eu vejo jovens velhos angustiados com o mundo, e aí eu nem sei o que eu faço, porque é mais assustador. É um momento de muita oportunidade. É tenso, é duro, mas é muita oportunidade. Então, vamos lá. Saiba que não sabe, conheça-se, reinvente-se. Então, a nossa vida vai ser uma vida de mudança, long life changing, long life learning, long life adapting. E eu resumi isso chamando de lifelong transforming. Não tem mais jeito. Não tem a menor chance dessa velocidade diminuir. Aquela frase, não, quando der uma acalmada, eu entro na brincadeira, não existe. Você fica cada vez mais desatualizado, você fica cada vez mais perdido, cada vez mais preconceituoso de tudo. Entra na brincadeira. Aí os hacks, para a gente ir chegando perto do nosso fim aqui, são 3. O primeiro deles é dispa-se, né? Encontre o seu eu e reconecte-se. São coisas bem profundas, bem pessoais, mas que não necessariamente são místicas, não necessariamente precisam ser feitas na Índia, em retiros, né? Saia do lugar da negação para a aceitação. Saia do lugar que, tipo, puta, o mundo está muito chato. Quem já ouviu essa frase? Cara, o mundo está incrível. Incrível. Não poder fazer piada sexista, racista, uhul, ainda bem. Não dá para achar que o mundo está muito chato. Esse processo passa por um certo sofrimento. Eu cito o meu podcast no começo e eu fiz isso como uma coisa que é um ego ao contrário, porque na verdade eu me expus pra cacete, certo? Não é um negócio que eu... Ah, que legal, meu ego. Não, eu fiz o contrário, mas eu fiz com uma certa entrega, porque eu achei que, em alguns momentos, eu acho que existem alguns papéis importantes de pessoas que estão, de alguma maneira, falando, liderando essas coisas, de provocação. Quem quiser, ouve o podcast e vai entender o que eu estou falando aqui. Sofra a sua parte, encontre a sua maneira, porque se você não fizer você mesmo, alguém vai te deixar nu. A gente está muito exposto o tempo inteiro. Então, por que não você se olhar nu, sem as máscaras, sem as personas, antes que alguém faça isso por você? Encontre o seu eu. É um pouco menos sobre skills. Skills são super importantes. Claro, cria sua profissão do futuro, tem a ver com skills, mas é muito mais a ver com talento. O que você é bom de verdade? Esquece a Revolução Industrial. Pensa no seu talento. Meu talento é com pessoas, meu talento é criatividade. Esquece o comercial. Você pode ser um planilheiro criativo, né? Saia da inércia e lembre-se do seu sonho, né? Tire um pouco das personas de filho, de profissional, de pai, de namorado, de namorada, de irmão, e vá um pouco mais para você mesmo. E saia de olhar para fora e olhe para dentro. E reconecte-se. Faça um processo de autoacolhimento, né? É sobre você, é sobre amor, é sobre o seu superpoder. Eu li um livro, ele nem é novo, e ele nem é das organizações exponenciais, ele é um livro
que fala de General Theory of Love, é o título do livro, de 3 psiquiatras. Já tem 10 anos esse livro. Nessa minha busca aí, acabou batendo em mim. E os autores mostram que a gente, nós seres humanos, somos mais sentimentos do que razão. Não é emoção, impulso, sentimento. O General Theory of Love talvez se reflita mais a uma palavra em português que é menos o amor, mas que talvez eu usaria afeto. No final das contas, tem muito a ver com o nosso acolhimento, com o afeto que a gente tem, que a gente recebeu na infância, e tudo vai gerando 1 milhão de coisas na nossa vida, e depois a gente racionaliza ela de um monte de jeito. Nesse momento, por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse momento que o mundo está tão incerto, tão instável, a tua profissão acabou, ou você quer entrar numa nova profissão que o cara está dizendo que você mesmo tem que criá-la, você tem que voltar para dentro de você, você tem que se recolher e se acolher, e se reconectar com aquilo que você descobriu. Eu fiz esse processo, dói, se não doer, ele não é real, ele é blá, não adianta fazer blá, não adianta fazer autoajuda, não é coach, é entrar em você e entender aquilo que você é aprofundar. E todo mundo tem alguma coisa muito legal. Essa é a maravilha. Todo mundo tem. Às vezes ela não é aquilo que você achava ou vendia, ou os outros achavam, os outros diziam. Ela é uma outra coisa. E ok, faça essa sua reconexão. É muito bacana isso. Cria sua própria jornada. Converse com você mesmo, tenha gratidão e compaixão consigo próprio. Acredite no poder do tempo e da conspiração maior. E acredite que valerá a pena. É uma jornada longa, mas bonita, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma era maravilhosa. A gente viu o Sr. Martin Sorrell, de 74 anos. 1 minuto, vai dar certinho. Mas está ali escrito 2.32 ali. Então vamos acelerar aqui. A gente viu o Sr. Martin Sorrell falando coisas brilhantes aos 74 anos. Com energia, com motivação. Por quê? Porque ele viu isso. Ele viu que a gente vive numa era maravilhosa. E para terminar, eu vou tocar um vídeo que, mesmo para quem não entende inglês, ele tem uma vibe. Eu mostrei para o Nico, que não fala inglês, que explica o que é tudo isso, que mostra essa energia que a gente está vivendo e a oportunidade que a gente está vivendo. Então eu queria terminar com esse vídeo para vocês sentirem essa vibe dessa era. Volume alto aí. There's an idea that I really like, which I think embodies a kind of technological sublime. Basically, Kevin Kelly, the co-founder of Wired, says that technology is the 7th kingdom of life. He calls it the technium, and he says that it's subject to the same evolutionary forces as biology. Literally, it sprouts from our humanity. It emerged, you know? Technology is the embodiment of human imagination. It's mind impregnated into matter. Intelligence manifested post-biology. And the fact that technology extends our thought, extends our reach, extends our vision. In fact, the cognitive philosophers Andy Clark and David Chalmers refer to technology as a scaffolding, as our exoskeleton, as our second skin, and literally allows us to transcend the limitations of space, of time, of distance. Today, when you make a telephone call, Amber Case, the cyborg anthropologist, says you engage in a form of technologically mediated telepathy. A technosocial wormhole is created, and mind-to-mind communication transcends oceans of sky. Technology is mind transcending biology. Obrigado, valeu, gente.